A morte iminente pode nos fazer humanizar nossa visão perante a vida, valorizar os nossos vínculos, o tempo em que eles estão ao nosso lado, fazer pelos meus pais, pelos meus filhos, pelo meu cônjuge, o que eu gostaria de fazer agora, viver o que eu quero viver, construir a minha própria biografia, de acordo com aquilo que eu elejo, de acordo com a ética do sujeito, respeitando o direito do outro. E assim, agindo de uma forma mais humana, mais empática. E é admirável como na vida nós temos a capacidade, a possibilidade da construção de uma biografia única, uma história nossa, com falhas, com equívocos, mas também com acertos, com momentos de sofrimento e aflição, mas também com momentos muito felizes. Por isso, nós temos o tempo agora de manifestar as nossas ansiedades, temores, esperanças, de compartilhar o nosso mundo subjetivo com aqueles que estão caminhando ao nosso lado. Este momento é o momento de falar das agonias, das expectativas, das frustrações, para que a gente possa viver melhor e aproveitar o tempo que nós temos antes da morte, a fim de que não carreguemos essa impressão de que é tarde demais. A solidão, o isolamento, podem ser substituídos pela revitalização, pelo resgate, pelo fortalecimento dos vínculos, que visa aplacar um pouco essa grande angústia, essa grande sede de afeto, das relações fluidas, como vai dizer Zygmunt Bauman. Dar o direito de quem está prestes a partir, ser ouvido, é também pensar sobre a própria morte, sobre como se sentiria se estivesse naquele lugar. Assim, a morte pode ser encarada com destemor. Afinal, ninguém se livra dela, por que temê-la? Se todos nós seremos condecorados com esse ponto final, o momento em que no nosso espetáculo irão se fechar as cortinas e nós precisaremos encerrar o espetáculo. Enquanto isso, nós podemos encenar, errar, suscitar risos, choros, as mais diversas emoções no nosso público e em nós mesmos, porque um ator que participa de uma peça também vive o personagem, vive as suas emoções e interage nessa dinâmica da vida com o público. Assim também é a nossa existência. O momento final pode ser muito bonito, um momento de relembrar numa retrospectiva tudo que fizemos, de receber as palmas ou de pensar o que nós poderíamos ter feito diferente. Nós agora temos a oportunidade de pensar sobre isso. Então, talvez perante o medo da morte, enfrentá-lo. Enfrentar o medo, pensando sobre a morte, pensando sobre as nossas convicções. O que será que me acontece? O que acontece no day after, no dia depois em que a morte se estabelece? O que eu posso fazer para não me arrepender? O que eu posso fazer para transformar essa vida de fato nessa experiência memorável para mim? Assim, a morte pode suscitar a coragem, porque embora seja um processo que pode ser doloroso, vai passar. Pode servir para desenvolver a nossa força interior, para que nós reunamos a nossa força psíquica e direcionemos ela para travar essa batalha individual. Não uma luta contra nós mesmos em que precisemos aniquilar quem nós somos, mas um processo de transformação, como é o processo de transformação da vida, em que a gente pode ser amanhã melhor, segundo o nosso desejo do que fomos ontem. A morte pode então estimular a paciência para essas pequenezas que muitas vezes a gente perde a cabeça. Quantas vezes a gente dá importância a coisas muito pequenas, esquecendo que a morte está logo ali e que a gente pode perder um precioso tempo com preocupações irrelevantes. A morte pode significar apoio e amparo dos entes amados nos momentos mais dolorosos. A morte declara a falta de onipotência que nós temos. Somos donos da nossa vida até o momento em que a morte chega. A morte mostra as nossas limitações, falhas e a nossa própria mortalidade,
Que bom, porque só morremos porque estamos vivos. E se estamos vivos, vamos aproveitar para elaborar de uma forma proveitosa esses fatos.